Nesse vídeo eu vou te ensinar como melhorar as noites de sono do bebê recém-nascido. Vou te passar truques que ajudarão a melhorar as noites de sono do seu bebê e, consequentemente, as suas noites também. Vamos lá? Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Me chamo Jorlane Reis, sou psicóloga materno-infantil e antes de falar sobre sono, eu já gostaria de te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você vai receber vídeos semanais aí, né? 2 vezes por semana eu estou trazendo vídeos voltados para maternidade, para família, para convívio familiar, todo esse entorno aí da maternidade e também da convivência familiar. Então, se inscreva para continuar recebendo os próximos vídeos e já dá um like para esse vídeo também, para o YouTube entender que é um vídeo relevante para mandar para várias pessoas, tá bem? Se tem uma coisa que pega logo no pós-parto, é a falta de qualidade de sono do bebê. Tem muitos bebês que, assim que nascem, eles estão ali com a sensação de que estão ainda no útero. E por isso, nos seus primeiros 15 dias de vida, eles dormem tranquilamente, dormem bastante, mamam continuamente, só mama e dorme, fica naquela coisa cíclica. E aí depois dos primeiros 15 dias, percebendo que estão fora do útero, é que começa ali o perrengue dos pais em relação ao cuidado dele em relação ao sono. Tem bebês que não, que eles passam por esse salto de perceber aí que estão fora do útero um pouco antes. Então, né, entre 5 e 10 dias eles já começam a apresentar alguns problemas aí para poder dormir. Por isso que eu trouxe essas dicas hoje, porque essas dicas ajudam muito, me ajudariam muito com o meu primeiro filho e foram as dicas que mais me ajudaram com o meu segundo filho para poder eu conseguir manter ali, colocar uma rotina de sono que fosse saudável para o Noah. Então, vou trazer aqui para vocês bem caprichado. Vamos lá? Para que a qualidade do sono do bebê seja melhor, o ideal é estabelecer uma rotina para o bebê. Isso que é o mais importante. Então, independente de como for aí no pós-parto para você, como você for conduzir o seu dia a dia, você vai precisar entender que para que o seu bebê tenha mais qualidade de sono, ele vai precisar ter ali a rotininha. E essa rotina não tem a ver com horários específicos. Eu não quero adentrar nesses aspectos porque isso é muito particular. Ciclo circadiano, por exemplo, é uma coisa que cada um, né, cada família, cada pessoa segue de uma forma, então eu não quero adentrar nisso, mas eu quero adentrar em uma rotina estabelecida quando estiver chegando a hora do bebê dormir. Então eu vou te dar dicas para que você entenda coisas que você pode fazer para facilitar que esse bebê não só durma mais rápido, como também melhore ali a qualidade do sono dele enquanto ele estiver dormindo, está bem? Bom, a primeira coisa que é importante é você entender que quando o bebê ele vai dormir no finzinho da tarde, início da noite, ou seja, voltado para ele dormir a noite inteira. Claro que os bebês recém-nascidos não dormem a noite inteira, eles interrompem esse processo aí de sono para mamar ou porque estão sujos e tudo mais, mas como eles já estabelecem, né, é importante você estabelecer para que ele adquira o ciclo circadiano ali, essa rotina, né, noturna ali de que ele vai precisar ficar mais tempo sem brincar. Mas eu já adentro nesse detalhe, tá? E aí, o que você precisa fazer pensando em quando chegar às 18h30, 19 horas, que é o período ali em que o sono noturno já começa. O bebê vai precisar estar relaxado, o mais relaxado possível, para que aos poucos o corpinho dele entenda, o corpinho e a mente, que ele vai precisar então seguir dormindo, né? Só acordar ali razoavelmente rápido para poder se amamentar, para poder ser trocado e tudo mais e continuar dormindo. Então, o que você vai fazer inicialmente? Primeiro passo é você entender que o ideal é que o seu bebê tome um banho relaxante por volta das 18h30, 19 horas. É um horário que, dependendo do local, da região onde você mora, de como estiver a temperatura aí, né, do ambiente, você precisa até antecipar um pouquinho esse horário ou fechar tudo, todas as janelas, portas, para que esse bebê não tome friagem. Mas esse banho relaxante tem alguns produtos, shampoos, condicionadores, né, que já são voltados para isso mesmo, para que o bebê desempenhe maior qualidade de sono ali. Então, você vai dar um banho mais relaxante. E o que é esse relaxante? Quando você estiver dando esse banho no bebê, você vai procurar massagear mais ele, o corpinho dele mesmo, porque eles cansam, inclusive, de ficar no colo e de ficar deitados também. Enfim, no início é sempre assim. Então, você vai fazer essa massagenzinha no corpinho deles, bem tranquilo, e aí você vai
vesti-lo bem confortavelmente. O ideal é que o bebê esteja confortável para dormir. E aí sim, você dá início aí à rotina de sono dele, amamenta ele, dá o mamar e aí já coloca ele para dormir. Jô, como que eu vou colocar esse bebê para dormir? Eu coloco aonde? Eu não sei se vocês aderem à cama compartilhada ou não, mas eu vou dar dicas aqui do como a gente costuma agir no início, pensando que o bebê é bem pequenininho, o ideal é não estar na cama junto com os pais, pelo menos nesses primeiros 3 meses. Então, se você não usar um berço, você pode usar um Moisésinho, ou um carrinho do bebê, algum outro local que não seja a cama dos pais para esse bebê estar. A não ser que esteja aí na cama, né? Faça ali um combinado e esteja só a mãe e o bebê, enfim. Aí sim, né? Se a cama for grande. Mas de resto, o ideal é isso, é o bebê ter aquele espaço para ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar o mamar, pode ser, né? O seio ou a mamadeira, enfim. E você vai colocar o bebê para dormir no seu colo, mas ainda sonolento. Ainda, né, aquela coisa, ele não dormiu totalmente, você vai colocar ele no berço. Mas sabe qual é o grande truque? O grande truque, que me ajudou muito a entender isso, é quando eu colocava aí o Noah no berço já direitinho, o que eu fazia? Eu continuava ninando ele como se ele estivesse no meu colo por um tempo. E aí, quando eu percebia que ele entrava no sono profundo, aí sim eu deixava ele lá. Então, isso nos primeiros meses é fundamental, porque isso vai fazer com que o bebê ele vá estabelecendo ali essa rotina. Tem alguns detalhes também que tem a ver com esse período noturno, que é muito importante a gente praticar para a gente não acordar esse bebê. Então, o ideal é, ficou de madrugada e o bebê quer mamar, você só vai movimentar o bebê para dar a mamadeira ou para dar o peito, colocar para rotar silenciosamente, sem conversar com o bebê, porque quando você acorda, você desperta ele, né? Então você não vai conversar com ele, vai só fazer os procedimentos. Se você precisar trocar a fraldinha dele, você pode usar um abajur para poder clarear um pouco, mas não ligue a luz do quarto, porque isso vai fazer com que o bebê desperte também e eles vão captando tudo. Os bebês são esponjas em todos os sentidos, então se você acende luz, conversa, aquela coisa, ele entende que é o momento dele descontrair com você, que não é o momento dele dormir. Então o que ele vai fazer? Ele vai despertar e vai começar a interagir com você. Por isso o ideal é silêncio, o máximo de silêncio possível, deixa o mínimo de luzes, né? Só um abajurzinho, aquela coisa mínima, para que o bebê entenda que aquela hora é hora dele realmente voltar a dormir. Isso facilita muito. Em diversos casos que eu já atendi, a maior parte do problema tinha a ver com isso, nessa gestão aí da madrugada, porque com um desespero mesmo de acabar, será que vai afetar o bebê se eu não, será que eu não vou trocar direito, né, estando com as luzes super acesas e tal. Gente, o ideal mesmo é você pensar em como processa aí a cabecinha do bebê. Se ele vê tudo claro, ele vai entender que automaticamente é para ele despertar, porque ele não tem ainda estabelecido dentro de si o ciclo circadiano e esse ciclo está sendo produzido nesses primeiros dias de vida dele, então ele precisa acostumar, entender que é noite, então, para continuar dormindo. Por isso que quando tá tudo apagadinho, bonitinho, né, o mínimo de luz, ele volta a dormir mais facilmente. E aí, o que acontece no contrário, no dia? Tem gente que gosta de fechar tudo, de deixar tudo apagado para o bebê dormir durante o dia. E aí é um problema, porque o bebê ele fica trocando o dia pela noite, porque ele não sabe se é dia ou se é noite. E a gente precisa estabelecer isso com eles. Então, um pouco de barulho, as janelas, né, arejando, o ambiente claro é bom para ele durante o dia, porque ele entende, então, que aquele momento é um momento de soneca, não é um momento, né? E o ideal, gente, é que o bebê, durante o dia, ele tenha sonecas aí de, no máximo, 1h30, 2 horas. Para que isso aconteça, não dá para estar ali tudo escuro, porque se tiver, ele vai imaginar, né? Ele vai ter constituído ali que é para ele prosseguir dormindo. Ah, Jô, mas fiz tudo do jeito que você falou, e mesmo assim, o bebê durante o dia tá dormindo horas a fio. Você vai acordar o bebê depois que passar 2 horas. Por quê? Você precisa mostrar para ele que esse período de soneca acabou. Então a gente pode fazer isso no início também. Agora, pensando nos detalhes aí de como a gente vai estabelecer essa rotina, eu trouxe mais alguns truques para você.
O primeiro truque é uma técnica chamada técnica do charutinho. Em que consiste isso? Os bebês, assim que nascem, eles têm a sensação que estão no útero, como eu já falei para vocês anteriormente, e com isso, tudo que tem a ver com aquele momento de útero faz com que ele consiga adormecer melhor, se tranquilizar, relaxar. Tem bebês que ficam chorando, né, desesperadamente e ouvem, por exemplo, algo que a gente chama, já vou falar, ruído branco, e eles se acalmam, se tranquilizam. Por quê? Porque era o ambiente que eles estavam antes de nascer. Por isso que é muito importante. A técnica do charutinho consiste em enrolar o bebê bem enroladinho e deixar ele como se fosse um charutinho mesmo, sabe? E aí o bebê vai ter a sensação de que tá ali apertadinho no útero novamente. Essa técnica ela é muito utilizada, só que tem um adendo a ela. Você pode fazer isso com o seu bebê tranquilamente, mas após ele pegar no sono profundo, ou seja, depois de alguns minutos ali, você precisa desenrolá-lo do charutinho para que ele, precisando regurgitar e tal, ele não se afogue. Ele precisa estar com os bracinhos soltos para que isso não aconteça. Então, essa técnica do charutinho é importante ali para que o bebê consiga dormir. Depois que ele dormiu, aí você tira, né, desata ali e aí ele fica mais tranquilinho para continuar dormindo. E pensando nisso, né, e já trazendo essa questão da importância de simularmos aí aquela coisa do útero, é muito importante nós utilizarmos algo que chamamos de ruído branco, de barulho branco, né? Esses barulhos brancos são sons que são semelhantes aos sons aí que o bebê ouvia enquanto ele estava no útero. E esses sons você pode encontrar na internet, no YouTube, tem alguns bonequinhos, eu não sei se aqui no Brasil tem muito, mas tem alguns bichinhos, né, que é como se ursinhos assim de pelúcia, que eles tem esse sonzinho, e aí você coloca, o bebê se acalma, ele relaxa, em momentos de cólica ajuda muito, e para dormir não é diferente, também facilita bastante. Então é o segundo truque. E o último truque tem a ver com algo que eu comecei a fazer com o Noah e realmente foi incrível, assim, fez uma mudança muito grande em relação a ele entender que era hora de dormir. O que você, como mãe, como pai, né, ali a família ao redor do bebê, podem estabelecer? Podem criar uma frase para que o bebê entenda que é hora de dormir, ou uma musiquinha bem simples, bem rápida, uma coisa curta, só para que o bebê entenda. Então, o que eu fazia desde que o Noah... Na verdade, ele já estava na minha barriga ainda e eu já fazia isso, né? Quando eu ia dormir, à noite, antes de ganhá-lo, eu cantava: tá na hora de dormir, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. E dormia, e ia dormir. Quando o Noah nasceu, eu continuei fazendo isso, mesmo se fosse nas sonecas, mesmo se fosse à noite. Só que à noite era algo que eu reforçava muito. E isso funciona demais até hoje. Quando eu canto essa musiquinha, por mais agitado que o Noah esteja, ele já vai dando aquela acalmada porque ele sabe que é hora de dormir. Então crie com o seu filho aí uma conexão, algo que mostre pra ele. Não precisa ser isso que eu cantei aqui, não precisa ser essa frase especificamente, mas algo que ele olha assim e ele já saiba. Bom, agora é hora de dormir. Para ter acesso a um material completo, no qual eu oriento as mães com relação às maiores dificuldades que elas encontram desde o início da gestação até aos primeiros meses de vida do bebê, é só você clicar aqui no link da descrição. Nesse material, eu falo um pouco sobre vários aspectos que a mãe enfrenta, em várias dificuldades que ela vai enfrentando no decorrer desse processo, trazendo coisas como as questões voltadas para o sono, depressão pós-parto, ansiedade e coisas afins, emoções, como lidar com elas e daí por diante. Então, esse material é um material muito completo, muito rico e que tem auxiliado aí muitas mães. Por isso, confere lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até logo mais. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário aqui, mesmo que seja só dizendo o que você achou do vídeo no geral. Isso já me ajuda muito. E além disso, compartilha esse vídeo com todo mundo. Até logo mais.